Bom dia, Escola de Mistérios Siriana. Bom dia, Lucas. Sua pergunta é maravilhosa. E nós vamos nos aprofundar nisso. Vamos entrar no fundamento da construção da ilusão. E esse ensino é maravilhoso porque só precisa ouvir isso aqui para não mais sofrer, não mais sentir dor, nem carência, nem falta de forma alguma. Como eu coloquei muito bem explicado no exercício, nas meditações, nas orações, no decreto de ontem, e vocês viram que dentro das meditações tem frases impactantes, frases onde tem o conhecimento puro para que a mente esteja ciente da verdade. Eu expliquei muito bem sobre isso, mas vamos nos aprofundar nisso, tá? Porque vamos entender como que é o funcionamento da coisa. Como nós estamos em um universo quântico de possibilidades infinitas, nós estamos dentro do livre-arbítrio, a condição do nosso ser de experimentar as próprias possibilidades dentro do não ser, né? Para conhecer a si mesmo, precisa primeiro se desconhecer, né? Porque o conhecimento ele é eterno, a certeza ela é infinita. Então, para se conhecer, para conhecer a si mesmo, é só através de sequências de incerteza. É o tempo. Porque a partir das sequências de incerteza, esses palcos de espaço, nós vamos especular o nosso próprio ser, né? E experimentar diferentes nuances perante essas polaridades. Sendo assim, a fonte, lá onde está o conhecimento, onde está a certeza, onde está a perfeição, onde está Deus, o Filho e o Espírito, tudo junto. Lá é onde está o amor absoluto, tá? Não é um lugar em que você possa descrever ou explicar em partes, porque é o todo. Não é um estado de percepção, é um conhecimento do todo. É amor, tá? Não é só amor, porém é amor. No mundo espiritual, tudo é um. Se nós pegarmos qualquer característica desse amor, como o espírito puro, ou a bondade absoluta, ou a misericórdia infinita, ou a alegria plena, qualquer desses atributos, eles vão refletir todos os outros, tá? E aí, isso é a fonte. Isso somos nós na unicidade antes da fundação do mundo. O que é o mundo? O mundo é essa condição, sem condição, porque como a perfeição é absoluta, o mundo não poderia ser, concorda? Mas sem esse estado de não ser, como sabemos, não teria como especular o inqualificável. Então vamos lá. O mundo como sendo essa
esse estado de não ser é onde a mente ela vai se dividir em estados conscienciais para que ela possa experimentar os seus níveis de consciência, ou seja, entre aspas, inconsciência. Porque através da inconsciência, ela vai acreditar que não sabe, né? A sabedoria vai ter a crença de que não sabe. Só que ela é sábia, né? Porque ela é a sabedoria. Só que ela tem que esquecer que ela é sábia para poder experimentar o mundo. Mas é quando a mente ela se distancia da fonte. Quando essa mente ela se distancia do espírito que está na fonte, ela se torna uma mente esquecida no tempo. Só que tem um detalhe. Como essa fonte é amor, quando ela se afasta, ela esquece do amor. E o amor, como está na fonte, e o amor é um, né? Não existe outras formas de amor. O amor é um. Ele é incondicional. Quando ela perde a noção da dimensão absoluta do amor, ela diminui a vibração, porque a vibração do amor é absoluto, né? E aí é que está o poder infinito dessa mente espiritual. Está nessa potência absoluta em todas as coisas. É muito fácil. Porém, a viagem aqui no espaço-tempo é justamente navegar nos níveis de complexidade, né? E aí, nesse afastamento da fonte, que é a crença na divisão de si mesma, né? Porque o pai e o filho são um, na fonte do amor. A mente, por ela perder a vibração, por ela se dividir, ela vai perceber os seus níveis, os seus próprios níveis, a sua própria crença, porque ela esqueceu quem ela é. E aí, essa vibração que caiu faz com que essa mente, ela se perceba em um estado físico, em um corpo. E além disso, como a vibração já caiu, ela já se tornou desconhecida para si mesma, ela vai ter esse sentimento de medo. Porque ali o amor já diminuiu. Quer dizer, as sombras já entraram, né? Aí daqui eu vejo os super-universos girarem e fazendo sombras. Tudo começa a girar esse movimento. Sendo assim, quando a mente se divide e ela acredita estar em um corpo, ela começa a projetar esse medo do lado de fora, em formas de imagens. Imagens são situações de vida, né? O que ela está sentindo no momento agora, esse medo, porque ela acredita ter usurpado, né? O poder de Deus de criar, mas isso tudo em sentimento, né? Porque agora que ela está percebendo, ela não está mais conhecendo, ela está percebendo. Dentro da percepção física não existe conhecimento. E aí, nesse sentimento, ela vai expulsar, em forma de percepção,
Porque uma vez que ela caiu em um estado de inexistência e a mente ela continua criando, ela vai ter que montar um palco para ela dançar. Então, ela está nesse sentimento e aí tem toda uma situação de vida, né? Aí isso é a consciência que vai experimentando vidas e vidas, porque ela está afastada do espírito e da fonte dela mesma. E tudo que ela vê vai ser separado, né? E ela vai projetando esse sentimento do lado de fora, como Adão e Eva, né? Quem comeu a maçã? Ah, foi a cobra que me deu. A cobra te deu? Adão, que foi que te deu? Ah, foi Eva. E aí a festa continua até hoje, né? Essa projeção da culpa, que é o julgamento. E olha que interessante. O julgamento, que é... Aí vai surgir o ego a partir desse ser medroso dentro da mente, que vai montar todo um filme. Ele vai montar todo esse filme através do julgamento. O mundo todo, ele vai continuar através do julgamento. E aí é que está, onde a mente perdeu a sanidade. Tudo que ela vai buscar é do lado de fora da consciência, porque ela não sabe que Deus está nela própria, não no corpo, mas na personalidade, no ser. Ela vai transformar o ser dela em formas. Vai acreditar que é um corpo, vai idolatrar as coisas, vai se apaixonar pelas formas e se esquece do ser dela, que é abstrato. Quando a mente se divide, a vibração já caiu, né? Porque ela se distanciou do amor, e o amor é de vibração absoluta, é infinita. E quando ela se distancia, como o amor caiu, o amor caiu não, a vibração dela caiu, ela se distanciou do amor, a mente, ela já fez um rombo, né? Ela já se dividiu todinha em um mundo, todo perceptível. E através desse julgamento que ela coloca fora, como ela é una em sua natureza, ela vai estar se julgando a realidade da sua criação. O mundo é feito de culpa, né? E aí, nas sequências do tempo, nos dias, dia após dia, os dias vão passando. Por enquanto ela não perdoa essa situação, esse tempo, tá? No espaço, se ela não perdoa, esse tempo ele vai voltar na sequência do tempo, como se fosse uma fita cassete, bem assim mesmo, sem diferença nenhuma. Só que como ela está presa na ilusão de passado, presente e futuro, e como as imagens elas não retornam em formas iguais, porque as formas são deformadas, ela vai mantendo esse julgamento, né? A vibração vai variando, porque ela está distanciada do amor e ela está atacando o amor do lado de fora, porque ela é como se ela fosse mantendo esse grau de ignorância através do julgamento. E aí, como o experimento da mente é o corpo e os dias, ela vai adoecer, né? Não porque ela é capaz de adoecer, ela não é capaz de adoecer. Mas ela está vivendo em um mundo onde a crença domina. A crença e a vibração, né? O pensamento e o sentimento. E aí ela fica presa na ilusão dela mesma.
Ai, sabemos que a única maneira de sair disso aí é a misericórdia, né? Aí você vai entender João 9, né? Que no versículo 1 diz: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Lembra dessa passagem? E os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Essa pergunta também existe, né? Quando as pessoas falam, mas e se a doença é causada pelo pecado, que é a divisão da mente, né? E o julgamento, porque julgamento é pecado. O mundo se mantém através da culpa, da condenação, do erro. Como que uma criança ela pode nascer doente, né? Mas esqueceu que a alma que está experimentando aqui, a mente que está experimentando aqui é eterna. Entende? Ela já vem de algum lugar com uma carga vibracional, com um passado dentro da própria experiência e da consciência. E aí Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Agora a gente vai se aprofundar. Aperta o cinto aí. Como aqui no tempo, qual é o trabalho de Deus? É a misericórdia, né? Então Cristo diz que é para que nele se manifestasse a obra de Deus. O trabalho de Deus é a misericórdia. Por quê? Porque ela aprende a como que a mente tem que trabalhar, como que a mente tem que ser, sem julgamento, a humildade. Tudo isso se perdeu através da projeção da culpa. E continua dentro da consciência. Não adianta abandonar o corpo. Quando abandona o corpo, a carga do que a pessoa foi aqui na experiência, a essência dela vai continuar. Né? E para onde ela for, ela vai projetar isso. Porque a mente que está afastada da fonte, ela vai projetar? Não tem jeito. Ela vai projetar o que ela acredita que ela é. Não que ela seja isso na verdade, porque ela não é. Mas ela acredita que ela é isso. Aí é importante, mas para que se manifestasse nele as obras de Deus. Porque quando a mente ela projeta o efeito da culpa dela no tempo, porque o espaço desajustado, ele só é um retrato do pensamento desajustado, do sentimento desajustado, a vibração que tá louca. Toda essa injustiça. Quando a pessoa ela está perante a situação, uma situação conflitante na vida dela, ela tem que... Quando as sequências do tempo estão mostrando essa imagem desajustada, nós temos que demonstrar obras de justiça para essa situação, porque é um retrato da mente desajustada. É a obra de Deus, a obra da misericórdia, o perdão. Porque, na verdade, você só vai perdoar os seus níveis de injustiça do lado de fora da sua própria mente. E esses estados desajustados nos espaços de tempo, nas sequências dos momentos de nossas vidas, são essas distâncias entre nós e o amor. Aí pode aparentar em forma de doença, de acordo com a crença que a pessoa tem no íntimo dela. Essa crença vai montar esse espaço, né? O subconsciente. Aí pode ser doença, pode ser separação, pode ser pobreza, pode ser carência, pode ser qualquer coisa, qualquer problema. Porque qualquer problema é
é uma distância entre você e o amor, né? E o problema, a luz dividida, ela vai se chocar com a crença, o sentimento, o pensamento e vai montar essa situação. Mas é muito fácil de resolver isso se aquela situação é um quadro congelado em movimento da falta de amor. É só jogar o quê? A obra do amor, a misericórdia. Porque como isso foi montado pelos níveis de injustiça, que é a culpa, que é a condenação, que limita o amor dentro da consciência, e essa consciência está percebendo os próprios níveis limitados de falta de amor, é só desmanchar esse limite através da justiça, não é? A justiça vai trazer à mente a plenitude e todas as coisas vos serão acrescentadas, porque na verdade as doenças, as carências, os conflitos são só falta de justiça, que é falta de amor lá da fonte, não é? Não é essa justiça que vai julgar a lei de causa e efeito, porque na verdade esses conflitos no tempo é o efeito da culpa. Só que se você pega a justiça e ao invés de julgar, usar a justiça como julgadora nessa situação, você usar como misericórdia, aí você entra lá no coração da árvore da vida, o coração do rei. Você se torna literalmente um rei, né? Lá no coração, você equilibra as emoções, e aí você entra no coração do rei. O filho unigênito, você aprende as obras de justiça, né? Como Cristo diz em João 17, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Viu a obra? Você viu que lindo? Essa obra da misericórdia. A única resposta no tempo que vai aniquilar a consciência do tempo, na consciência, nos próprios níveis de percepção da luz, é a misericórdia, o perdão. Então, se a pessoa abandonar o pecado dentro da mente e perdoar, acreditar que ela e o Pai são um, mas essa crença vai além da crença, ela entra na certeza, né? Porque, e outra coisa, além de entrar na certeza, a pessoa tem que entender que ela e o Pai são um. Ela, né? É como diz em João 17:3, e a vida eterna é esta. Aqui, aniquilou o tempo, tá? Porque tirou os limites de culpa do tempo. A vida eterna é essa. Se vocês ouvirem isso aqui vale mais do que qualquer ouro no mundo. Esse conhecimento que eu vou passar vale do que qualquer ouro no mundo. Eu não trocaria nada por isso. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, por Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Como Deus é único, a pessoa não vai na igreja e vai ficar adorando Deus ou vai ficar glorificando Deus. Deus não precisa ser glorificado, né? Ele não tem ego. É você entender que Deus está em todas as coisas. Então, quando diz que a vida eterna está em que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro, significa que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, porque o conhecimento de Deus está em tudo. E dentro desse próprio conhecimento, você aniquila automaticamente a ignorância da sua mente.
e acorda na eternidade, agora. Porque você retirou a culpa agora e não há necessidade de você projetá-la nas sequências do tempo. Porque se você retira tudo agora, tudo, mas tem que tirar tudo, né? Vendo Deus em todas as coisas, perdoar tudo agora e não aplicar nenhum julgamento mais agora. Aí as sequências não vão se repetir. Mas aí, na causa e efeito, se você manter algum julgamento ou alguma culpa na mente, o efeito vai ser da causa dessa punição que você colocou no espaço, que na verdade é a limitação de Deus em você mesmo. Que essa limitação ela pode aparecer em forma de doença, porque o reino é paz absoluta, nada no reino está incompleto, está tudo inteiro, está tudo perfeito. Então a imperfeição, a doença, a pobreza, a carência, os conflitos, as guerras, é só esse afastamento entre o ser e ele mesmo. No que é ele, nesse conhecimento do que é ele. Esses problemas são desconhecimento de si mesmo, né? Conhecer a si mesmo é conhecer Deus em tudo, porque Deus é tudo. Vale mais que ouro isso ou não? E aí, quando ele diz para conhecer a Deus, né? Quando que a vida eterna é que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro, porque a verdade, se a verdade é real, ela tem que ser tudo, é uma aceitação da realidade. Por mais que os olhos te mostrem o contrário, você vai ter que acreditar, primeiro vai ter que ter fé, né? É que eu digo. Vai ter que ter fé no que é verdadeiro, porque não aceita a verdade. Fecha os olhos. Se tá acreditando na imagem que tá te mostrando, a imagem que a culpa montou, né? Que o diabo veio para matar, roubar e destruir, são esses efeitos dessas causas, e a causa é o pecado dentro da própria mente, fecha os olhos. Né? Por isso que a gente tem que andar por fé e não por vistas. Porque não tem que acreditar no que o pecado montou. Tem que perdoar. A única resposta da obra de Cristo é a misericórdia. Tem que ficar gritando isso o dia todo, ó. A única resposta é misericórdia. Tem que, sabe? O que eu fazia durante as situações, na hora que o bicho pegava, eu fechava os olhos e falava, não é real, não é real, não é real. E ficava repetindo para mim até o meu coração parar de bater forte e eu me acalmar, não é real. Não. E eu perdoava a situação dentro de mim nesse não é real, não é real, não é real. Porque você não pode acreditar na culpa que você colocou no espaço, você tem que perdoar. Porque se você acreditar, você ataca aquela situação, porque o julgamento é um ataque, tá? O julgamento é um ataque. E outra coisa, não tem diferenças entre pecados, são todos ilusões. Então, qualquer pecado, independente se for um assassinato ou um julgamento, estão tudo no mesmo barco afundado. Porque eu vejo que agora todo dia tem uma pessoa sendo crucificada na internet. E aí nós julgamos, vai afundando, porque aí o tempo vai sendo montado lá na frente. Aí volta o retrato, que é o efeito da causa, que foi o julgamento, a culpa dentro da mente. E depois tem mais, né? Que a vida eterna é essa, que conhecer como único Deus verdadeiro, ou seja, tem que conhecer Deus sobre todas as coisas, tem que ser assim, tem que ser com a obra da misericórdia. Tem que perdoar, porque Deus não é aquilo, e se você julgar, você blasfemou, aí o tempo volta, igual a roda de Sansara, tá? E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aí tem gente que pensa que Jesus Cristo, que é Yeshua, que ele veio para mostrar o que é ser um filho de Deus, e o filho de Deus é o universo todo. Há quem pense que é só você adorar esse ser, esse homem, Jesus Cristo. Não, bebê.
Você tem que amar o universo todo, né? Não foi isso que Cristo disse? Amai o próximo como a si mesmo. O próximo é o universo todo, tá? É para ver a face de Cristo em todas as faces. É difícil? É, porque a gente está percebendo a própria face no outro. Ou o que você acha? Que sua face é santinha, mas você está vendo o diabo no outro? Se você está vendo o diabo no outro é porque você está endiabado. Porque tem um mistério santíssimo dos santos. Os santos são santos porque eles veem a santidade no outro. Não porque o outro esteja sem erro, mas porque ele vê além do erro, com os olhos do Espírito Santo. Ele reconhece a verdade, lembra? Lembra que conheça a ti como o único Deus verdadeiro? É reconhecer a verdade, mesmo na face quebrada. Você sabe que Deus está ali, Ele está em evolução no espaço-tempo. E se não fazer isso tudo aqui, a doença vai atacar, a carência vai atacar, porque o buraco, o rumbo, toda a percepção de carência é de não reconhecer esse único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo, ele veio como homem e ele conseguiu viver o ser perfeito. Quem é Jesus Cristo? Se você crê em Jesus Cristo, você tem que aceitar o universo todo. Não tem conversa, tá? Não tem conversa. Se não fizer isso aqui, fica doente, né? Fica doente. Acredita, né, que está doente, porque o Filho de Deus, dentro da realidade do reino, não pode adoecer. Mas a pessoa acredita que é um corpo, põe julgamento no espaço, o julgamento deixa a luz toda fragmentada, monta o tempo de acordo com a sua semelhança, imagem e semelhança da culpa. O tempo vem em forma de doença, porque é um efeito da causa que é a culpa. Aí depois chora, bebê, né? E aí, em 1 Samuel, né? Em 1 Samuel, diz uma coisa, Lucas, sobre você falar por que nós não vemos o interior das pessoas. Porque o sentimento, ele é transparente, né? O que mostra, o que nós estamos vendo é a densidade da luz, é a matéria, né? Mas o sentimento, o pensamento não tem como ver, porque são coisas abstratas. Aí em 1 Samuel 16 você vai entender porque, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, né? O homem vê, olha para a forma física, né? O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Isso aqui é tão profundo, né? Porque nós estamos acreditando no mundo das formas, mas o Senhor vê o coração. Só que no conhecimento de Deus, olha como isso é profundo. O conhecimento de Deus, em seu conhecimento puro, ele não conhece a ignorância. Porque a ignorância não pode ser conhecida, porque ela não existe perante o conhecimento. Entende? É a mesma coisa que dizer que perante a verdade a ilusão não existe. Perante o conhecimento da verdade a ilusão não existe, porque dentro da verdade a pessoa vai saber que só a verdade é verdadeira, então anula automaticamente a ignorância da ilusão. E aqui, quando diz que Deus vê o coração, é como se a verdade dentro da pessoa, que Deus está em nós, ela fosse expulsando o que não é para fora e a pessoa percebe, né? O que está fora. Então, na verdade, qualquer pessoa é capaz de ver o coração de qualquer pessoa em formas físicas. Porque, na verdade, a montagem do universo da situação de vida da pessoa é um reflexo do estado mental dela. Entende?
Então, se uma pessoa está sofrendo, se uma pessoa está doente, se uma pessoa está carente, alguma coisa, algum problema, é só essa vibração do coração dela que não condiz com o coração de Deus. Simples. Apesar de o sentimento ser abstrato, a luz revela o que tem no coração, não é? Então não existe quem sofre por acaso. Tudo está dentro da justiça de Deus. E quando não tem justiça, aí a justiça se torna julgadora. Não porque a justiça é julgadora, mas porque a mente está sem a justiça, a mente está sendo injusta. E dentro da injustiça, a justiça tem que aplicar o julgamento para que a mente encontre o caminho certo. É uma misericórdia. Até o próprio julgamento é uma misericórdia, porque dá tempo para a eternidade saber que ela é eterna. É muito profundo isso, gente. Então, resumindo, a doença é uma procura do seu ser fora, mas a sua verdade está dentro, da sua perfeição, da sua inculpabilidade, do seu amor. E, mais que tudo isso, do seu amor de forma absoluta e incondicional, porque abrange todas as coisas em Deus. Amém.